médico infectologista do Instituto de Infectologia de São Paulo, Emílio Ribas, e do Hospital Albert Einstein. O nosso convidado de hoje se tornou referência na saúde em um dos períodos mais difíceis da história mundial. É isso mesmo, o nosso convidado de hoje assumiu a Secretaria Estadual de Saúde em meio à pandemia de Covid-19 e comandou a pasta em um dos momentos mais agudos da doença. No SampaCast de hoje recebemos o médico Jean Gorenstein. Eu sempre gostei muito de falar, de escrever. Confesso que num determinado momento fiquei em dúvida, será que eu deveria fazer medicina mesmo? Deveria fazer comunicação? Eu não vou dar entrevista para fazer promoção pessoal. Eu vou dar as entrevistas que é para poder, sim, ampliar a possibilidade de eu informar as pessoas. Doutor, mas a gente não pode ter uma imunidade de rebanho, deixar todo mundo pegar. E aí eu falei, deixa eu falar uma coisa, nós seremos desumanos, antiéticos, porque nós não vamos ter leitos hospitalares para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Monteiro e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Ao meu lado, sempre minha parceira, Hanna Beltrão. Tudo bom, Hanna? Tudo bom, Dani? Olá para você. Olá, Brasil. Olá, São Paulo. Tudo certo para a gente começar mais um SampaCast, para a gente conversar sobre a maior metrópole do país, com convidados que vivem a rotina paulistana. E hoje o programa tá, como sempre, muito especial, porque a gente tem a honra de receber ele, o médico Jean Gorenstein. Seja muito bem-vindo, então, aqui no SampaCast. Muito obrigado, Ana, Daniel. É um prazer poder estar aqui no SampaCast. A gente, de vez em quando, assiste o programa de vocês e é uma felicidade poder estar aqui pessoalmente. Maravilha. É uma honra pra gente, né? Doutor, senhor Jean, a gente até para estabelecer, como que o senhor gostaria de ser chamado? Jean. Mais fácil. A gente esteve então tanto tempo juntos, né? Lutando juntos, que a gente tem essa proximidade. E é interessante, Daniel, que eu vejo, por exemplo, nas ruas, as pessoas não me chamam doutor Jean, é Jean. Pessoas assim que eu sequer vi e que muitas vezes eu olho e falo, será que eu conheço de algum lugar? E as pessoas dizem, não, eu sou um cidadão que te acompanhei. Então, eu acho que essa proximidade mostra o quanto nós fomos parceiros, todos, a sociedade, a área médica, a gestão pública, fez com que essa proximidade fizesse a gente viver a nossa normalidade hoje. Sim. Eu vou até pular já uma pergunta, vou romper o roteiro, porque assim, você comunica bem, mas é médico. Já pensou em ir para a área da comunicação? Como é que o senhor foi para a medicina? Olha, a primeira questão, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E era muito bacana, eu viajava nas minhas férias para a praia, para Santos. E lógico, aquele calor, era natural as pessoas muitas vezes terem aquela queda da pressão, desmaiarem. E aí eu via a dificuldade das pessoas atenderem aquelas pessoas que ali sofriam naquele momento. Muitos se esquivavam, outros se aglomeravam. E eu falava, puxa vida, se eu fosse médico eu ia poder ajudar. Olha que coisa. Então, não foi uma vez, não foram duas, não foram três, foram inúmeras as vezes e que eu falei, eu vou ser médico. E não tenho médico na família, não tinha nada como algo que pudesse me tender para esse lado. Mas a vontade de ajudar. E é interessante que, como professor, eu dou aula, sou professor universitário, a primeira pergunta que você faz para os alunos é por que você estudou, escolheu a medicina? Sim. Né? E aí a coisa vem absolutamente natural, que as pessoas querem ajudar as outras. Então isso é muito bacana. Mas eu acho que eu sempre gostei muito de falar, de escrever. Confesso que num determinado momento fiquei em dúvida, será que eu deveria fazer medicina mesmo? Deveria fazer comunicação? Mas eu percebi que à medida que você se expressa bem para o teu paciente, você orienta o teu paciente na beira do leito, na mesa do consultório, você ajuda ele a compreender a doença, os riscos, o que ele tem que fazer, tanto para se prevenir
de outras complicações, como ao mesmo tempo se tratar de forma adequada. E quando eu acabei indo para a secretaria, eu consegui fazer isso de uma forma muito mais abrangente para milhões de pessoas. Sim. Isso me deu uma felicidade muito grande. Isso em diversas profissões, né? Sim. A comunicação ela é essencial para atrelar, né? A profissão, o que está sendo explicado, né? Para pessoas, pacientes, clientes, é realmente muito importante. Agora, Hannah, você sabe que eu vou dizer que a comunicação ela começa dentro de casa. As Sim. pessoas saberem conversar, né? Saberem falar, saberem explicar. E ao mesmo tempo, se você não souber explicar, entra num prédio, o porteiro pergunta, onde o senhor vai? Eu vou subir no apartamento 42. Não, mas o senhor vai falar com quem? Eu não sei o nome daquela senhora, mas eu vou lá. Não. Você vai ter que se comunicar. Então, eu acho que hoje, inclusive, um grande problema do século é a falta da comunicação. Né? É por isso que as pessoas brigam, é por isso que as pessoas se xingam, são extremamente agressivas, porque elas não sabem falar e nem ouvir. Essa é a grande arte que a gente vai precisar simplesmente reaprender. Esse é o grande desafio. Eu falo que até é o grande desafio da humanidade. Pois é. Né? Todo mundo trabalha a comunicação. Agora, Jean, vamos voltar no comecinho da sua história. Você é natural daqui de São Paulo. Que bairro você nasceu? Tem alguma memória afetiva da sua infância que você gostaria de destacar também? Olha, eu nasci num bairro Bom Retiro, aqui em São Paulo, na região central de São Paulo. E era um bairro que tipicamente tinha imigrantes italianos e imigrantes da coletividade judaica na qual eu pertenço. E esses imigrantes da coletividade judaica vinham de várias regiões da Europa, da Polônia, da Rússia, de Portugal, Espanha, enfim. Era uma torre de Babel. E eu brinco que a minha carreira política ela começou no Bom Retiro. Daí você fala, mas como assim? Desde pequeno. Então, por exemplo, eu fazia algo errado, brigava com a minha tia, minha mãe falava, você vai lá, vai pedir desculpas para ela, mas ela está errada. Não, você vai lá, você vai pedir desculpas, porque ela é mais velha. E aí eu voltava com um bolinho que ela tinha feito. Então, isso a gente aprendia que valia a pena fazer essas as inter-relações e se comunicar de uma forma adequada. Que toda vez que você elevava teu tom de voz, você perdia. E quando você forçava as pessoas a entenderem as coisas... Então eu digo que o Bom Retiro para mim foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Eram pessoas que realmente fizeram... E eu acho que essa é uma grande memória afetiva que eu acabo tendo dessa região. Você citou Babel, né? E deve ter sido lidar com tantas pessoas com culturas diferentes, mesmo nascidas aqui, mas vindo de escopos, de histórico familiar diferente, treinou bastante para depois o que vinha para enfrentar, né? Porque essa parte de comunicação, então é daí que vem essa facilidade. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente aprende com essas situações de entender as diferenças, de entender e respeitar. Porque é exatamente dessa forma que você vai ter a compaixão pelo outro, a solidariedade pelo outro e o entendimento do outro, que ele é diferente de você, mas ele tem o mesmo direito que é o respeito. Então, é algo muito interessante que eu aprendi isso na minha infância e essa é uma das grandes virtudes que eu acabo levando, que me fizeram ser exatamente o que eu continuo sendo hoje. Essa facilidade de comunicar, essa vontade de ajudar, mas é onde entra a infectologia. Pois é, você sabe que eu vou contar uma história para vocês. Eu fiz faculdade na Universidade de Mogi das Cruzes. E durante o meu internato são os últimos... Uma faculdade de medicina são 6 anos. Sim. Nos últimos 3 anos você faz o internato, que é... O nome já diz, você fica praticamente o tempo inteiro dentro do hospital, por isso o internato. E você já começa a ver áreas clínicas a partir do 4º ano. Então, reumatologia, gastroenterologia, ginecologia, dermatologia e assim vai. O que aconteceu? Todos os estágios que eu saía, eu dizia... eu vou fazer isso. Então, eu saía da neuro, eu vou fazer neuro. Mas o pior de tudo não era isso.
Pior de tudo é que eu falava para os professores, ótimo, maravilhoso, olha, eu vou te dar o livro tal, me davam, alguns deles me deram livros, me falaram, olha, você vai passar visita no final de semana comigo no hospital para a gente acompanhar esses pacientes, ótimo. E aí eu entrava no outro estágio. No outro estágio eu falei, eu acho que eu não vou fazer neuro, não. Vou fazer cardiologia. E aí eu ficava tão constrangido com os professores, porque, e aí, você parou de passar visita comigo? Não, agora eu estou passando com outro. E assim foi. O meu penúltimo estágio na faculdade foi no 6º ano, no Hospital Emílio Ribas, em infectologia. E eu fiquei fascinado, não era só pela infectologia, era pelo hospital. Tá. E o meu sonho era trabalhar naquele hospital. Mas tinha uma questão muito interessante na infectologia. Você, como infectologista, é um clínico geral. Uhum. Então, por exemplo, quando eu via um paciente com AIDS, especialmente naquele período que a gente passava no Emílio Ribas, nós tínhamos um grande contingente de pacientes com AIDS, e aí eu tinha o paciente com doenças neurológicas, doenças cardiológicas, doenças de pele. Eu falei, puxa, eu posso ser um clínico geral tendo uma especialidade, que é a infectologia. Então, isso é muito bom, eu gosto muito, tenho um prazer muito grande, e eu acho que ela te permite abrir muito mais o teu olhar como médico. Então, o indivíduo que está fazendo febre, não obrigatoriamente ele tem febre porque ele tem uma doença infecciosa. Uhum. Ele pode ter uma doença inflamatória. Uhum. Então, é dessa maneira que a gente abre as nossas chaves de diagnóstico diferencial e vamos ao encontro, fazendo os exames, pesquisando e ajudando o paciente. E pensando, né, até nessa questão, além de você se especializar nessa área, você decidiu também ser professor nessa área. Até já voltando para a parte da pandemia que a gente viveu, a gente ainda vê muitos casos, né? É uma doença que vai seguir e outra ainda vai permanecer, né, entre a gente, e outras vão surgindo também, reforçando a importância de estudar, né, sobre várias doenças também. Pois é, o lado de dar aula foi interessante que surgiu exatamente na época da faculdade. Por quê? Para que eu possa te explicar alguma coisa, eu preciso entender. Portanto, todas as vezes e eu tenho uma memória fotográfica. Então, eu falava e lia os meus resumos de todas as matérias, mas acontecia que eu precisava explicar. Uhum. Então, para quem eu explicava? Para os móveis da sala. E eu ficava como se eu estivesse dando aula. Treinando. Sim. E aí aquilo era maravilhoso, porque eu via o quanto eu sabia e o quanto não. Se eu não estou explicando direito, é porque eu não estou sabendo. Então, pode estudar um pouquinho mais. E com a memória fotográfica, eu guardava os tópicos. Tanto é que eu faço resumos e que eu conseguiria dar uma aula em 3 minutos só falando o que era importante. Que era exatamente o que eu fazia nas minhas aulas para estudar para a prova. E isso me ajudou bastante a ter essa comunicação técnica, comunicação como médico. E assim foi, eu falei, eu vou dar aula. E eu comecei a dar aula de um tema muito difícil, que não era nenhum tema ligado à infectologia, que era da fisiologia, era como o corpo humano funciona e trabalha, mas com mínimos detalhes. E aí, quando eu comecei a fazer isso, com certeza eu mudei ainda mais o meu jeito de ser médico, porque eu comecei a entender muito mais, questionar muito mais, pesquisar muito mais, e foi algo que me ajudou bastante. E, com certeza, ajuda todos os meus alunos hoje a ter um olhar diferente para uma doença. De novo, fugindo do roteiro. Aqui a gente tem... Vão surgindo perguntas, dentro da resposta que você vai dando, é assim. O Emílio Ribas, ele é um centro de excelência. Ele é reconhecido no mundo inteiro, principalmente com essa expertise de pesquisa em infectologia. Foi referência no tratamento da AIDS, referência no tratamento, no tratamento e descoberta de outros fármacos dentro dos institutos de pesquisas internas. O quanto também essa experiência no Emílio Ribas acrescentou na tua formação a ponto de o senhor ter essa visão global, conseguir entender
tão facilmente outros aspectos do corpo humano? Eu acho que, primeiro, que nós temos a possibilidade, dentro de um hospital como Emílio Ribas, de ver uma série de doenças, especialmente doenças tropicais. Nós vivemos num país tropical, mas doenças relacionadas, por exemplo, doenças infecto-contagiosas, doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, então incluindo aqui tanto a hepatite B quanto o HIV. Então você passa a ter um olhar de avaliação clínica, mas aí surge um outro aspecto, que é de uma avaliação social, de comportamento da sociedade, especialmente para as infecções sexualmente transmissíveis, mas também relacionadas ao dia a dia de uma grande cidade, portanto, eu diria saúde pública. Sim. Quando a gente fala de leptospirose, quando a gente fala de malária, quando a gente fala da própria dengue, da dengue, da zika, do chikungunya, da febre amarela. Então, esse olhar, o Emílio Ribas, ele cria um mix de saúde pública, de um olhar com discussão clínica para os teus pacientes, então de fazer diagnósticos, de enxergar, está errado isso, opa, vamos fazer exame X, Y ou Z. Então, eu acho que o Emílio Ribas foi muito importante, mas ele consagrou a questão da comunicação, porque em 2009 nós tivemos o H1N1, que foi a gripe aviária. Quando ela chega, a gripe suína, quando ela chega, ela foi uma pandemia com uma rapidez e, como sempre, o Emílio Ribas sempre albergou esses primeiros pacientes, né, de doenças, seja de zika, de dengue, de chikungunya, de gripe, de AIDS, de Covid. Então, ele realmente... Lembra até que teve caso de ebola, né? O ebola nós não recebemos pacientes, mas nós fizemos um treinamento junto com o GRAAL, que é o grupo de resgate, que trouxe uma simulação do aeroporto de Cumbica para o hospital. Quer dizer, o que seria se nós tivéssemos, qual seria o trâmite para a segurança tanto do paciente quanto da nossa sociedade. Então, eu lembro que em 2009 nós tivemos o primeiro óbito, a primeira morte por H1N1. E aí o diretor, que na oportunidade era o Davi Uip, ele não estava, ele me ligou, ele falou: Jean, vai lá conversar com a imprensa, eu não vou poder sair. E eu não tinha essa expertise da fala, mas óbvio que eu sabia o que estava acontecendo. E ali eu fui até as câmaras e a gente fez a referência do que tinha acontecido com o paciente, com todo o resguardo da identidade do paciente, que era algo extremamente ético, que deveria ser preservado. Mas o que me chamou a atenção foi que no dia seguinte eu entrei numa padaria, numa região que nem eu morava, que eu passava de vez em quando, para tomar um café logo cedinho. Daí tinha um andarilho na porta. Ele virou e disse assim: o senhor estava ontem na televisão, né? Falando sobre gripe. Eu aprendi muito. Falei para os meus amigos. Naquela hora, Dani, eu falei assim: são para essas pessoas que a gente vai falar. Eu não vou dar entrevista para fazer promoção pessoal. Eu vou dar as entrevistas que é para poder, sim, ampliar a possibilidade de eu informar as pessoas. E aí eu sempre era convidado por programas para falar sobre as várias doenças que surgiam, zika, dengue, chikungunya, todas as doenças que acabaram. Eu me lembro de um ponto crucial do zika, que foi exatamente na sexta-feira que antecedia o carnaval. E a Fiocruz descobriu que havia presença do vírus da zika na saliva. Foi naquela época, o pessoal da Globo me ligou: olha, venha cá agora para participar da bancada do Jornal Hoje para a gente conversar isso. Imagina, a festa do beijo vai estar comprometida com uma informação como essa. E aí eu levei a informação de que, olha, assim como o vírus do HIV, ele está presente em todos os nossos líquidos e fluidos corporais, então saliva, suor, lágrima,
Mas o que acontece é que a quantidade desses vírus é muito pequena e não teria a característica e a capacidade de transmissão de doenças. E ali gerou um ufa, e realmente é o que se comprovou. Quer dizer, eu antecipei essa informação. Então era muito importante, você como médico tem que mitigar pânico, mas sempre com dados de realidade. Sim. Né? Porque são coisas que você tem que ter essa responsabilidade. Assim como algumas semanas depois alguém me virou e perguntou, Jean, deixa eu te perguntar uma coisa, a Zika só tem problema e risco no primeiro trimestre da gestação? Eu falei, olha, veja bem, no primeiro trimestre da gestação a gente tem o que a gente chama de embriogênese, que é a formação dos órgãos do bebezinho. Ou seja, uma infecção ali de qualquer vírus que chegue pela placenta, ela é algo que pode levar a danos muito graves, sim, matando inclusive o bebezinho. Mas em análise, em comparação àquilo que a gente viu em outros que chegam ali, a toxoplasmose, a rubéola, sífilis, citomegalovírus, esses que passam então a placenta, podem nos meses subsequentes levar a algumas alterações no segundo trimestre, mas o pior passa a acontecer quando essa mamãezinha está para dar à luz lá na frente. Por quê? Porque isso pode passar para o bebê e esse bebezinho só ter alguma manifestação lá na idade escolar. Tá. Quando eu falei isso, o pessoal virou, você é louco, como que você fala uma coisa dessa? Eu falei, olha, a gente tem que analisar, fazer uma correlação com as outras coisas. Um mês depois surge síndrome congênita da Zika. Então, eu acho que assim, a gente como médico, a gente tem que sempre ter atenção e comparar. E assim foi com o Covid. Eu fui um dos primeiros que comecei a falar sobre Covid, eu e uma amiga minha do Emílio Ribas, que é a Rosana Richman. Nós dois falamos de Zika e de Covid. E a primeira pergunta que fizeram para mim, aliás, são duas perguntas que mais me marcaram no início dos questionamentos em rádio, em televisão, era assim, o senhor tem alguma preocupação com uma doença como essa? Eu disse, olha, quando nós olhamos que existe uma doença em que os cuidadores desses pacientes, a despeito de estarem protegidos, paramentados, também se infectam, ela é altamente infectante, ou seja, transmissora de pessoa a pessoa. Então a gente já falava isso, cuidado, porque nós estamos vendo profissionais da saúde serem comprometidos. Então essa era a primeira questão. E a segunda, à medida que poucas semanas eram avaliadas, a gente já tinha um índice de pessoas que eram internadas na China. A gente estava falando de China, não tinha Europa, não tinha Estados Unidos, não tinha Brasil. Aí falavam, olha, 20% das pessoas que são comprometidas com o vírus da Covid, 20%, vão para o hospital. Precisam passar e ser internadas no hospital. Um índice altíssimo. Altíssimo, 20%. Muita coisa. 8% vão para a UTI. 8%. Muita coisa. Aí, num dos programas, falaram, doutor, mas a gente não pode ter uma imunidade de rebanho, deixar todo mundo pegar. E aí eu falei, deixa eu falar uma coisa, nós seremos desumanos, antiéticos, porque nós não vamos ter leitos hospitalares para todo mundo. Porque se eu tiver, por exemplo, uma população como São Paulo, pegar 20% de 12 milhões de pessoas, eu não vou ter leito para todo mundo. 8% entrando nas unidades de terapia intensiva, da mesma forma. Então são exatamente essas coisas que a gente olhava baseado nas estatísticas. E sempre, eu participei no dia 21 de março de 2020 de um programa do Danilo Gentili. E eu estava em dúvida se eu deveria, porque é um tema muito mais sério e que eu não queria uma outra conotação. E ele foi impecável, ele realmente respeitou o tema, fazendo as brincadeirinhas pessoais a mim, mas nunca a doença. Mas a minha preocupação quando eu entrei como secretário, eu falei, será que eu falei alguma bobagem? Porque com certeza vão me cobrar.
E de forma alguma. Eu falava da necessidade de vacinar, da necessidade de que essas vacinas deveriam ser atualizadas porque novas cepas surgiriam. E aí você fala, puxa vida, por quê? Você tinha alguma premonição? Não. Simplesmente era uma análise observacional. Observar as outras doenças e, baseado nisso, você falava, a evolução será essa. Assim como a gente viu no H1N1, vacina é a melhor forma de proteção. Vamos ter que atualizar vacinas? Sim. Vamos, precisamos? Sim, a gente faz isso todos os anos para a gripe. E agora a gente tem essa possibilidade de também, agora com a vacina bivalente, fazer uma outra vacina que faça um reforço anual para as pessoas. E entrando também, né, em um ponto importante na sua carreira, que foi quando você assumiu a Secretaria da Saúde aqui do estado de São Paulo, bem na época da pandemia. E qual era a sua visão na época, mesmo antes, né, de ser decretado? Pandemia, que o pessoal, como você falou, estava lá na China, nem estava ainda se falando em Europa, e de repente, em poucos dias, pandemia. Qual é a sua visão da doença naquela época? Então, minha visão era sempre de respeito. A gente sabia que era uma questão de tempo para isso chegar. Quando a gente viu ela na Europa, especialmente em Milão, no início de fevereiro, e com a apresentação dramática, por um erro estratégico das lideranças governamentais, que não entenderam, eles foram solicitados, olha, vocês façam um lockdown, deixem as pessoas em casa, para que nós estejamos protegendo a vida das pessoas, menos pessoas estarem comprometidas, Sim. infectadas. Na época, as lideranças governamentais, lá, especialmente da cidade de Milão, diziam, não, imagina, como fica o comércio com isso? E aí a catástrofe que a gente viu, 900 mortes, 1.000 mortes. Aquela coisa dos caminhões carregando. Horroroso. Aquilo foi uma tragédia que eu acho que a gente não consegue nem acreditar que a gente possa ter vivido algo. Até hoje, eu ainda Até hoje. fico Quando a gente assim, para não é e pensa, possível. fala, meu Deus, eu acho que todos que estão nos ouvindo têm essa sensação. Não, mentira. Mentira que a gente vê. Foi um sonho, né? E eu acho que assim, eu sempre tinha essa visão e o respeito de que a informação ela teria que acontecer. E eu sempre fui muito anuente nas minhas falas da importância. O pessoal era muito crítico com o faseamento do Plano de São Paulo feito, estruturado pelo governo de São Paulo, na liderança do governador João Dória. E eu era questionado por vários órgãos de comunicação e eu dizia, é isso mesmo, tem que fazer isso. Porque enquanto nós preparamos os hospitais, as pessoas se previnem, nós não temos vacinas. As pessoas precisam estar nas suas casas. E foi exatamente isso que foi possível. Na progressão foi surgindo a ideia das máscaras. Nós não tínhamos a questão das máscaras. E mesmo dentro do hospital, nós tínhamos algumas pessoas que aí começaram a falar e acharam aquilo um absurdo. Imagina, o uso de máscaras, o uso de máscara para ambiente intra-hospitalar. E aí me questionaram, o que você acha das máscaras? É uma forma, é uma barreira, nós temos que usar. A nossa preocupação com o uso das máscaras é que naquele momento nós não tínhamos máscara para todo mundo. Sim. A gente não tinha nem máscara para médico dentro de um ambiente hospitalar. Houve escassez da PFF2. Aí que tá. Assim. Então, tudo isso, nós fomos nos adaptando. Eu assumo a secretaria 2 semanas antes do pico da primeira onda. Lembrando que no pico da primeira onda, nós tínhamos 3.500 leitos de unidade de terapia intensiva, passou para 6.500. Quer dizer, menos do que o dobro. Sim. Então, nós tivemos uma apresentação. Lutamos para trazer a vacina, houveram mandos e desmandos do governo federal, lamentavelmente, que atrasou a nossa vacinação, expôs a nossa população muito maior ao risco de infecção. Mas nós tivemos a segunda onda. A segunda onda, ela veio com uma velocidade horrorosa. Se nós tivéssemos tido a segunda onda na primeira, metade da população do mundo, e eu digo isso com certeza, teria sido dizimada. Porque ela era muito mais infectante, ou seja, ela transmitia muito mais pessoa a pessoa, só
que ela também trazia alguns danos muito maiores, principalmente para aqueles mais idosos, pessoas portadoras de doenças crônicas que morreriam mais, como aconteceu. Tanto é que nós chegamos a ter 1.200, 1.500 pessoas esperando por leito de UTI por dia na nossa central de regulação de vaga, o CROSS. Então, quer dizer, se nós não tivéssemos tido essa nossa primeira onda de adaptação, de errar, olha, cloroquina, não cloroquina, as discussões que foram trazidas de deve ser usado ou não, e os vários, óbvio que quando se coloca uma possibilidade terapêutica, existe o estudos compassivos que são feitos principalmente para os pacientes, e se viu documentalmente que a cloroquina deveria ser proscrita. Assim como o corticoide não podia ser usado numa fase inicial, sim, deveria ser usado a partir do 7º dia. Então, tudo isso foi se aprendendo. Quando se entra numa segunda onda, você já tem uma estrutura hospitalar mais bem montada, um número de respiradores muito mais disponibilizados. A própria capacitação dos médicos, de quem atende. A capacitação de médicos, enfermeiros, que foram aprendendo, olha, não é entubar esse paciente direto, entubar de colocar o caninho para respirar, mas você tem mecanismos que nós chamamos de ventilação não invasiva, que não invade, são os catéteres de alto fluxo, 10 litros por minuto, com alta pressão, e eles ajudaram muito, porque foram exatamente eles que permitiram com que muita gente fosse salva. Muita gente. Eu acho que assim, conseguimos salvar milhões de pessoas. Eu acho que isso nos deixa muito felizes. A gente vai continuar falando sobre a pandemia, mas a gente precisa fazer um intervalinho rapidinho. Esse é o SampaCast, a gente volta no próximo bloco. A gente está falando com o médico infectologista Jean Gorenstein. Dan, o episódio de hoje nem se fala, né? Tá o máximo. Nossa, fenomenal, Hanna. E se você quiser ficar por dentro dessa e de outras entrevistas do SampaCast, é só se inscrever no nosso canal oficial no YouTube, Câmara São Paulo. Pois é, e aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e inscreva-se já. Até breve, tchau, tchau. Tchau, tchau. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. A gente tinha que ter esse olhar para as diferenças e entender que equidade e democracia era cuidar de todos. Puxa vida, como que se deixou degradar uma cidade como essa? Uma cidade que tem tanta história. Quando você olha, a visão que você tem, que você está fora do país. Parece que você está na Europa. Vacina boa é vacina no braço. Isso a gente sempre falou. Estamos de volta com o SampaCast. Hoje a gente recebe o médico infectologista Jean Gorenstein, ele que também é ex-secretário estadual da Saúde. O senhor falava no bloco anterior sobre a experiência de ter assumido a secretaria no pico da pandemia. A gente falou também um pouco da sua formação, a passagem pelo Emílio Ribas, tudo que o senhor aprendeu e conseguiu aprender foi evoluindo enquanto docente, culminou a conseguir ter um entendimento melhor da doença, contribuir para salvar milhões de vidas no pico da pandemia. Mas, primeiro, o senhor assumiu a secretaria estadual. São Paulo é uma megalópole e nós temos aqui no estado 565 municípios. São 645. 645 municípios. Como foi lidar com a gestão da pandemia, o atendimento a essas pessoas, com municípios com características tão distintas? Você tem São Paulo, a Grande São Paulo, Campinas, etc. E você tem cidades minúsculas, cidades com 2, 3 mil habitantes no interior. Como foi esse desafio também para mitigar cidades com maior, menor infraestrutura médica? São Paulo a gente tem Emílio Ribas, cidades que talvez não tenham nem ainda UPAs direito e tenham um centro de referência numa cidade um pouco maior. Queria que o senhor falasse um pouco desse aspecto para a gente. Sem dúvida alguma, o São Paulo tem todas as características individuais para cada município. Não é só a Grande São Paulo, que é uma grande diferenciação, assim como grandes centros como Ribeirão Preto, como São José do Rio Preto,
Araçatuba, que são cidades muito grandes, Sorocaba. Sim. Então, mas nós temos muitas cidades, 60% das nossas cidades tem menos de 20 mil habitantes. E é um problema, porque o que acontece? A primeira coisa, vamos só analisar o que aconteceu em relação ao oxigênio. Especialmente na segunda onda, o nosso medo é que faltasse oxigênio. A gente estava comentando agora, o catéter de alto fluxo, 10 litros por minuto. Só que você entrava numa unidade de terapia intensiva, eram 30 pacientes usando 10 litros por minuto. Imagine isso a cada hora, a cada dia. Quer dizer, isso, o consumo seria absurdo. Sim. E a primeira coisa que a gente precisava fazer, não vamos deixar faltar oxigênio. A gente assistiu isso em outros estados, isso não podia acontecer aqui. Foi a hora que eu convoquei 5 dos produtores e distribuidores de oxigênio no nosso país. 4 vieram para a reunião, foi uma reunião virtual, e disseram, não, fica tranquilo, não vai faltar oxigênio. São Paulo não vai faltar oxigênio. Aí pedi até para que constasse tanto a empresa quanto quem disse isso na ata de reunião. Mas eu falei, vai faltar. Vai faltar. Claro que vai. 10 litros por minuto para um paciente, vai faltar. Se eu tenho milhares e até eventualmente milhões de pessoas que vão precisar, vai faltar. Chamei o 5º, daquele que não veio naquela reunião virtual, conversamos no dia seguinte. Ele falou, não, doutor, o problema não é que vai faltar oxigênio. Não vai faltar em São Paulo. Nós temos realmente... O nosso problema aqui é que as cidades pequenas, diferente das cidades grandes, elas têm tanques. Por exemplo, as cidades grandes, tanques nos hospitais de 100, 120 leitos. Você conecta ali um caminhão com oxigênio e aquilo dá para uma semana. Agora, quando a gente fala das cidades com menos de 20 mil habitantes, nós estamos falando que eles precisam de cilindros, eles não têm tanques. Hoje nós temos um déficit de cilindros. Qual esse déficit? Aproximadamente 2.300 cilindros. E o problema? Nós temos uma questão de logística. A logística é, quando o meu caminhão está levando cilindros, ele entrega 6, 7 cilindros a 300 quilômetros. Quando ele está a 150 quilômetros aqui, voltando, alguém liga e fala, olha, vai acabar em 6 horas. Ele não tem mais cilindros para voltar e ele tem que continuar a trajetória dele distribuindo cilindros para as outras pessoas. Então foi isso que a gente falou, não, então vamos resolver isso já. As usinas de oxigênio estavam todas na região norte do país, então nós não tínhamos como se valer dessa forma de produção rápida de oxigênio. E aí eu converso então com um grande amigo meu, que é o Wilson Mello, que ele era da Invest São Paulo. Falei, Wilson, você que está no Comitê Empresarial Solidário, que deu mais de 2 bilhões de serviços, recursos, equipamentos para o governo do Estado de São Paulo. Falei, eu preciso que você peça para eles 2 coisas. Uma, eu quero que 2.500 cilindros. E a outra, que você peça ajuda para a gente capilarizar a entrega desses cilindros nos municípios. Daí eram 6 horas da tarde, ele diz, não, tá bom, então daqui a 2 horas eu te ligo. Mas de uma tranquilidade, como se eu dissesse, Dani, vamos tomar um café? Ele falou, daqui a 2 horas eu te ligo para confirmar. Eu falei, eu acho que ele não entendeu a gravidade. Mas 2 horas depois ele me liga e falou, olha, Jean, teu xará resolveu isso. Eu falei, meu xará? Quem é o meu xará? O Jean Gereissati, da Ambev, junto com vários empresários que se juntaram aí, Copagás, Ultragás e a própria Ambev, eles vão, em 5 dias, chegam 2.500 cilindros. A grande maioria vem de fora, vem do Texas, outras de uma empresa aqui em Jundiaí. E toda a distribuição dos cilindros de oxigênio vai acontecer pela Ambev, pela Copagás, pela Ultragás. E eles vão fazer como se fossem vasilhames de refrigerantes. Então vai cheio, volta vazio. Pergunta, faltou oxigênio em São Paulo? São Paulo? Não. Então, eu acho que
a gente tinha que ter esse olhar para as diferenças e entender que equidade e democracia era cuidar de todos. Eu vou cuidar daqui, vou cuidar dali. Ao mesmo tempo, a gente teve uma grata felicidade de receber os respiradores emergenciais que foram produzidos pela Poli, engenharia da Poli USP. Foi fantástico. Por que fantástico? Porque eu ligava... Eu estou precisando de 20 respiradores emergenciais. Olha, eu só tenho 15. Então, ótimo. Você me manda os 15, eles já me mandavam direto para as cidades que a gente precisava. E os outros 5, uma cidade que estava em condição melhor, mandava para outra. Então, a gente equilibrou esses pratos. Assim foi com o kit de intubação, olhando as demandas e necessidades de cada de cada município. Então, foi muito bacana. Eu acho que o que a gente passa a ter é uma integração de ações, independente de bandeiras, independente de partidos. O que nós tivemos que enfrentar o problema de algumas cidades não quererem respeitar os ritos que eram tomados e protocolados. Mas, para isso, o Ministério Público, também aliado às ações corretas, acabou nos ajudando bastante. Eu estava até olhando aqui a próxima pergunta, que é sobre a resistência à vacinação. Até lembrei, quando eu tive Covid em 2021, faltavam 2 semanas para a minha faixa etária para tomar a vacina, e eu fiquei desesperada, porque ainda era aquela época que você não sabia como ia evoluir no seu corpo, tinha que esperar ali como ia ser essa evolução. Por que você acredita que ainda existe essa resistência, até mesmo uma falta de informação da população em geral, não querer se vacinar, não querer se revacinar, reforçar também? Pois é, nós já vivíamos essa questão antivacina antes da Covid. Então, não era uma novidade. A gente já vinha algumas vacinas que eram extremamente importantes, por exemplo, voltadas para sarampo, pólio, mielite. Eram vacinas que a gente tinha como alvo 95% da população vacinada, daquela população, daquela faixa etária vacinada, para que a gente tivesse a proteção de não ter a circulação, por exemplo, do vírus da polio. Só para você ter uma ideia, a partir de 2015 a gente está numa média de 70%, 73%. Isso é um grande problema. Sim. Por quê? À medida em que a gente vive num mundo globalizado, em que as pessoas circulam mais, viajam e vêm de áreas em que a vacinação também não é algo estabelecido de forma adequada, sejam países do Oriente Médio, sejam países do leste europeu, sejam países da África, o que pode acontecer? Eu posso ter a circulação de vírus, tanto de sarampo quanto de pólio. E eu estou falando uma coisa que vocês vão, em pouco tempo, começar a ver. A gente vai ter pólio novamente, a paralisia infantil, lamentavelmente, porque a nossa população não está adequadamente vacinada. E aí entra numa outra questão, que é a Covid. De novo, a gente volta e fala, olha, pessoal, a gente vai ter que vacinar. E as distócias do governo federal, mas especialmente da liderança do governo federal, e eu digo isso porque a gente teve muito contato com o Ministério da Saúde, especialmente o Pazuello, e o Pazuello ele dizia uma coisa muito interessante. Nós nos víamos pessoalmente a cada 15 dias. Ele falou, olha, vamos fazer uma coisa. Vamos tentar resolver nós tecnicamente, porque se a gente depender dos nossos chefes, deixa que eles briguem. Eles fazem parte de um outro grupo de estrelas nessa constelação. E então ele tinha o desejo que as coisas acontecessem, mas infelizmente ele recebia o rechaço da autoridade maior, que era o chefe dele, que mostrou claramente a sua irresponsabilidade. Então, óbvio que, de novo, a população fala, e aí, eu devo tomar ou não devo tomar? Eu vou virar jacaré, eu vou virar crocodilo, eu vou virar leão? Isso é muito triste, porque quando você tem dúvida, você atrasa. Sim. São Paulo, felizmente, teve uma adesão, isso é um grande case de sucesso. A gente conseguiu vacinar todos os grupos etários em um ano, 96%, quase 97% da população vacinada com as 2 doses. Então, isso foi um case de sucesso.
Aí existia a necessidade das novas doses de reforço pelo surgimento de novas cepas, especialmente da Ômicron, que a gente precisava um nível de anticorpos maior. Daí o pessoal, tá vendo? Eles querem vender vacina. Tá vendo? Ó, eu tomei as 2 vacinas e eu peguei Covid. Mas veja bem, a vacina, ela protege em 96% de formas graves e fatais, ou seja, de internação e morte. Ela não é bloqueadora. Ela não impede de você ter. Né? Você saber então, que você pode pegar, são... mas você não pode evitar de ficar Exatamente. de uma forma grave. E hoje você vê o quê? Que as pessoas pegam Covid e muitos sequer sabem. Falam, tá vendo? Eu dormi com ar-condicionado, a minha rinite de novo. Então, são essas coisas que fazem com que as pessoas estejam convivendo com a Covid hoje como conviviam no passado, com o H1N1, que desde 2009 a gente convive como vírus respiratório. Mas eu acho que é muito importante que as pessoas entendam a necessidade de atualizarem a sua carteira vacinal, porque hoje as pessoas estão muito tranquilas. Ah, nem tomei, eu só tomei 2. Só que a gente tem 10 milhões de pessoas aqui em São Paulo que não tomaram a segunda dose. Quer dizer, nós temos um contingente de pessoas que não estão vacinadas. Porque o idealmente vacinado é você pelo menos ter o calendário completo de vacinas instituídas. Ainda sobre vacinação, o senhor citou, São Paulo é um case de sucesso e talvez a cidade de São Paulo seja um case maior ainda, porque conseguiu estabelecer índices vacinais espetaculares. A que o senhor atribui esses cases específicos, tanto no estado quanto no município? Foi a campanha de conscientização? Foi o trabalho de base? Foi a insistência no bom sentido de botar as tendas e vamos fazer mutirão? Como o senhor enxerga a nossa diferença em relação a outros? Eu acho assim, se nós tivéssemos, para se ter uma ideia, nós tínhamos pouco mais de 5.000 pontos de vacinação em todo o estado. Nós tínhamos a capacidade de dobrar esses pontos de vacinação para 10 mil. E nós conseguiríamos vacinar em tempo recorde, menos de 2, 3 meses, toda a população. Qual foi o fator limitante? Vacinas. Sim. Isso foi um problema muito grande. É isso que atrasou com que a população pudesse ter sido imunizada e protegida de uma forma mais adequada. Então, dessa forma, São Paulo teve como a gestão tanto do Edson Aparecido quanto do executivo, que hoje é o secretário municipal, Luiz Amarco, corajosos. Eles diziam o seguinte, espera aí, a gente está chamando o pessoal para fazer a segunda dose da vacina. E aí acabou esse prazo, as pessoas que deveriam ter tomado não vieram. Eu vou ficar deixando a vacina estocada aqui? Não. Eu vou chamar outros grupos mais baixos em termos de faixa etária. Até porque você fala, olha, de 70 a 80 anos, você tem 69. Você fala, cara, eu sou próximo. E você vê vacina faltando, sobrando. Sim. E aí eles tiveram exatamente essa coragem de ir ampliando para outros grupos e dando a possibilidade para as pessoas que realmente quisessem de serem protegidas. Você viu o que aconteceu agora, 39 milhões de doses de vacina foram jogadas fora. Foram jogadas fora porque perderam seu prazo de validade. Quer dizer, vacina boa é vacina no braço. Isso a gente sempre falou e São Paulo, especialmente o município de São Paulo, como alguns outros municípios, tiveram esse entendimento, nos ajudaram nisso e muitas vezes a gente fala, meu Deus, você já vai acabar as vacinas, a gente não vai ter vacina para te dar. Eu brincava com o Edson, falei, você está indo além. Mas isso foi algo especialmente interessante. Mas eu digo, se você tem vacinas, você tem que obrigatoriamente vacinar. E até pensando nisso também, a gente viu que recentemente o uso de máscaras, né, no transporte público aqui de São Paulo, né, foi liberado, o uso obrigatório. Mas como é que você vê essa questão no atual momento que a gente está da doença e até pensando em outras doenças também, já que todo mundo acostumou, eu já acostumei a usar em vários lugares, tipo, acho que é uma coisa que não vai mudar, pelo menos no meu comportamento, mas em relação ao comportamento da população, quem deixou de usar, isso pode agravar outras doenças ou também piorar a situação da Covid? Acho que a primeira questão, a gente tem um momento que
um grande contingente da nossa população está vacinado e adequadamente vacinado. Tanto com as 2 doses, quanto com o reforço das doses subsequentes, das outras 2 doses subsequentes. Então, isso dá a tranquilidade e, em paralelo, a análise dos índices de saúde, de internações, de óbitos, internações tanto de enfermaria quanto de UTI, mostram que o número arrefeceu. Então, sim, a obrigatoriedade cai, mas a recomendação se mantém para grupos específicos, em pessoas idosas, gestantes, pessoas que têm problema na sua imunidade, o indivíduo que tem problema no seu pulmão, pneumopata. Então, essas pessoas devem se utilizar de máscaras em todos os ambientes fechados e aglomerados, obrigatoriamente. Da mesma forma que aquelas pessoas que também tenham seus parentes com a mesma condição. Tem um pai, uma mãe que está fazendo quimioterapia. Então, óbvio, usa máscara. Evite levar qualquer tipo de vírus para dentro de casa, seja o vírus da gripe, seja o vírus da Covid. Enfim, essa é uma forma de proteger e de amar aqueles que fazem parte do nosso entorno. Então, sem dúvida alguma, é algo importante, mas a imunização, a proteção é fundamental. Se eu não tenho a minha proteção adequada, eu também tenho que reavaliar se eu posso ficar dentro de um transporte público com ambiente aglomerado, fechado e mal ventilado. Então as pessoas também têm que ter essa responsabilidade. Por outro lado, o indivíduo teve febre, nariz entupido, tosse, seja que vírus for, eu não vou poder, olha, eu preciso hoje trabalhar. Então põe uma máscara. Sim. Troque a máscara com frequência, né? Por uma questão de respeito ao próximo. A gente tem muita pergunta, mas a voz da consciência já deu um toque que a gente precisa encaminhar para o final do programa. Mas a gente vai para um bloco agora que chama ping-pong. Pergunta-resposta para a gente ter direto, poucas palavras, até para dar uma mudada um pouco no ritmo do programa. Papum. Perguntou, respondeu o que vem na cabeça Vamos lá. De primeira. Qual o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? O meu bairro, Higienópolis. Arrasou, foi rápido. Se São Paulo fosse uma palavra, seria... Magnífica. Magnífica. A gente tem uma listinha, depois a gente precisa colocar... Precisa fazer essa lista real. Qual o seu maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Eu acho que assim, eu gostaria muito de ver esses moradores de rua dignamente cuidados. Dignamente cuidados. A gente precisa cuidar dessas pessoas. Não foi escolha. Sejam porque são usuários de drogas, portanto são doentes, sejam pessoas que economicamente tiveram a trágica trajetória de irem para a rua, hoje com famílias. Nós temos que olhar, são irmãos, a gente precisa olhar com dignidade essas pessoas. Então, toda vez que eu vejo, principalmente na minha região, aqui é uma região que a gente vê muito morador de rua, é uma tragédia. É uma tragédia. Então, esse é meu sonho da gente poder ver as pessoas vivendo de forma digna. Muito bom. Se você pudesse dar um conselho para o Jean 20 anos atrás. Jean, continue, persevere, ouça, veja, desenvolva sua inteligência emocional, não entre em conflitos. Eu era um cara que entrava em muito conflito e custa muito caro. Você tem que pedir desculpas depois, não vale a pena. Eu acho que a gente tem que ser consciencioso, mas se fazer valer nas nossas percepções, morais, princípios, isso são indiscutíveis. Mas sempre colocando o teu posicionamento com muito respeito, com muita garra e sem conflitos. Já valeu até como dica, né? Já essa valeu resposta. até como dica, né? E para o jovem paulistano, qual conselho você daria hoje? Se cuidem, tomem as vacinas, usem camisinha e vivam com saúde. Não usem cigarros eletrônicos, que isso mata, mas vivam. Hoje eu vejo o quanto... Tem o pessoal que são os fanáticos com joguinhos, mas é duro. O cara começa, ele se fascina. Mas é muito interessante a gente lembrar que a gente tem um mundo aí fora
que ele também é colorido e a gente pode fazer ele muito mais com pessoas bacanas, que nos façam bem, que nos valorizem. É dessa maneira. Muitas vezes a gente se esconde no videogame porque é mais fácil. Você não recebe crítica, você luta para vencer o outro e você está sempre vencendo. E aí, quando ele sai do quarto, ele tem todas as dificuldades do dia a dia. Então, jogue teu joguinho que te faz bem, mas seja um vencedor, um ganhador aí quando você abre a porta do teu quarto para ir para a sala, com a tua família, com o teu trabalho, que eu acho que isso é bom. Nossa. E você, como paulistano raiz, qual é uma dica cultural que você quer deixar para o pessoal que tá acompanhando? Olha, eu acho muito bacana o MASP, adoro ir no MASP, ver as obras do MASP, teatro do MASP, frequentem. Eu acho que a gente tem que se utilizar mais disso, né? Sejam por ingressos de baixo custo, mesmo pinacoteca, parques. Eu acho que assim, a gente tem muita coisa. Eu estava vindo para cá e eu tenho uma nostalgia muito grande quando eu passo aqui em Ipiranga, mas especialmente a São Luís. Nossa, eu olho aquilo e falo, puxa vida, como que se deixou degradar uma cidade como essa? Uma cidade que tem tanta história. Quando você olha, a visão que você tem, que você está fora do país. Parece que você está na Europa. As árvores, os prédios, a arquitetura. A gente não pode deixar. Eu acho que a gente precisa valorizar, voltar para o centro, literalmente, os nossos olhos para o centro, esse centro que é lindo, que é bacana. E se a gente puder tratar as pessoas com dignidade, não vão ter moradores na rua, não é de rua, é na rua. E ao mesmo tempo a gente vai poder ter muito mais segurança, porque as pessoas também vão ter dignidade. Quem é malandro, independente da sua condição social. Mas as pessoas que estão hoje na rua não estão lá porque quiseram estar. Não foi por opção. Gostou do papo, secretário? Muito bom. Ó, você viu que eu não gosto de falar muito, né? Não, nossa. Bom é assim. Bom é assim, quando sobra a pergunta e o assunto rende. Isso é bom, isso é bom. A gente gostou muito, a gente vai deixar aberto o convite para uma próxima, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre o próprio Hospital Emílio Ribas, sobre mais da sua trajetória, mais sobre política pública, porque a gente, infelizmente, o tempo não deu, mas qual é a mensagem que o senhor deixa hoje na conversa? Depois, o saldo, depois a gente ainda está... Não vamos esquecer, a gente ainda está em pandemia, galera, a gente tem que tomar vacina, a gente tem que tomar esses cuidados, mas passado o pico, esses 3 anos muito malucos desde a decretação da pandemia, que mensagem o senhor deixa para a gente hoje? Eu acho que a gente aprendeu muito com a pandemia, né? Eu acho que a gente aprendeu que sozinhos nós não somos ninguém. Mas a gente precisa estar do lado de gente boa, que faça, que trabalhe, que não se encoste na gente. Aqueles que se encostam é que muitas vezes precisam da nossa ajuda. Mas a gente tem que entender que para o trabalho a gente precisa força de todos. Seja no serviço público, seja no serviço privado, todos com o mesmo pró, levando a mesma bandeira, que é da vida, das coisas boas. Eu não tenho dúvida que se o país tiver esse olhar de que tem muita gente do outro lado, empresários com muito dinheiro querendo ajudar, e nós aqui do governo querendo e precisando de ajuda, essas mãos dadas vão fazer muita coisa, seja na saúde, seja no transporte, seja na educação, enfim, eu acho que a gente pode fazer muito mais pelo país. Se a gente quer começar dessa maneira, a gente tem que começar aquilo que a gente falou, a se comunicar. Dizer, eu preciso, puxa, eu tenho aqui para te dar. E com isso, a gente vai conseguir trilhar com muito sucesso as nossas vidas. Maravilha, então. É isso. Infelizmente acabou o nosso programa, Olha mas já fica o convite aqui, tá Olha, gravado. eu venho, já hein? fica Olha o aí, convite hein? para você voltar, né, para um segundo, terceiro, quarto bate-papo. A casa tá aberta, o SampaCast tá aberto para receber você para uma próxima vez, tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigado aí. A gente que Obrigada. agradece. Johanna, quem que vai fazer as redes sociais hoje? Eu ou você? Opa, pode ser você hoje. Tá, eu vou ler para não ter erro. Gente, acompanhe todos os nossos programas, todos os episódios do SampaCast pelos portais, pelas redes sociais da Rede Câmara, pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, por todas as nossas redes sociais. E não perca não só o SampaCast, mas toda a nossa programação. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.